Olá, boa noite. Nós vamos dar início à nossa live aqui pelo Facebook. Primeira vez que nós estamos fazendo a transmissão por aqui, a gente fazia pelo Instagram, mas resolvemos porque aqui dá para fazer um monte de gente junto e o debate vai ser bem interessante hoje, né? Que nós contamos com 3 alunas da rede pública, que são alunas dos professores que estão aqui na live também, né, que estão na transmissão, que é o Fabrício e o Jorge. E nós vamos conversar sobre esse retorno às aulas que o governo, ora diz que vai voltar tal dia e recua, né, e que está criando essa pressão toda sobre os educadores, sobre a comunidade, né, os alunos, alunas, os pais. E eu gostaria também de falar, antes da gente começar esse bate-papo, que é para ser bem tranquilo, assim, um bate-papo mesmo, eu queria dar o pesar a todas as famílias que perderam suas parentes, amigos, todas as pessoas que perderam alguém pela Covid-19, que infelizmente o Brasil está alcançando 100 mil mortos, né? Até mais que isso, a gente já ultrapassou as 100 mil mortes pela Covid-19. E é lamentável que o nosso governo, na figura do presidente, eu prefiro até não dizer o nome dele, acredite que é uma coisa assim que tudo bem, né? Vamos tocar a nossa vida, né? É difícil tocar a vida depois que se perde um ente querido, um amigo, né? Existe um luto, existe todo um peso da perda da pessoa, né? Dessa pessoa querida, e a gente falar de uma forma tão fria, né? Da existência de outras pessoas. Então, eu sinto muito, eu gostaria de deixar bem expresso isso, que eu sinto muito pelo que o governo federal e também o governo estadual tem agido também de forma inadequada, forjando, até certo ponto, forjando que nós estamos mudando o nível de contaminação, né, que está diminuindo. Eu não acredito nisso, então eu aconselho as pessoas a continuarem a usar máscara, se prevenir, ficar à distância, não aglomerar, não ir para festas, esperar um pouco para a gente ter realmente o que comemorar, porque eu não vejo motivo para fazer festas e comemorações com tantas pessoas morrendo, né, com um número tão alto diário de mortes. Então, eu gostaria de deixar essas palavras, né, meus sinceros sentimentos. Bom, então, a live de hoje, nós temos 3 convidadas. Deixa eu ver se eu acerto. A Tainá, que está aqui, Carvalho. Ela é aluna do Jorge, né? Do professor Jorge. A Júlia. E tá faltando uma, que é a Júlia também, né? A outra Júlia. De acesso, ela já vem. Tá. Legal. E o professor Fabrício e o professor Jorge, para nós discutirmos aqui, debatermos sobre aulas durante a pandemia, né? Tanto as aulas que nós estamos tendo que fazer à distância, né? Esse EAD que foi organizado aí, quanto esse retorno às aulas, né? A aula presencial. Eu vou começar pelas meninas. Vou começar pela Tainá, perguntando para ela se ela se sente segura em voltar para a escola, mesmo que seja lá em agosto, que jogaram já para uma data um pouco mais para frente, mas se ela se sente, 7 de outubro, perdão, agosto nós estamos já vivendo, 7 de outubro, se ela se sente segura em voltar para a escola. E boa noite, Tainá. Boa noite, gente. Como eu já falei para todo mundo que fez essa mesma pergunta para mim, eu acho que eu tô preparada para voltar sim. Até porque eu acho que eu perdi já boa parte do ano. É uma coisa que me incomoda bastante. E depois que eu voltei a trabalhar, eu me senti mais preparada ainda
Porque trabalhando dentro de uma universidade, você está lidando com os alunos já, e você sabe que mais ou menos como vai ser dentro de uma escola. Que até a gente acha que não, por ser uma universidade não parece tanto, mas chega a parecer sim. Porque o que a gente é bem contestado em tudo quando a gente vai falar disso é se vão respeitar agora o normal da gente, né? Que é tá usando máscara, tá fazendo tudo direitinho, higienização. E a gente pensa, na universidade vai, porque eles são mais velhos e ali eles pagam para estar ali, então eles vão. Não, mas nem eles mesmos respeitam. Então é uma forma da gente ter uma ideia de como seria numa escola. E eu penso assim, que cada um, todo mundo pode ter um certo medo, mas cada um tem que prezar pela sua segurança. Todo mundo sabe o que a gente não pode fazer nesse momento. Então, não adianta a gente falar, mas os alunos vão destruir, os alunos não vão respeitar. Mas você está com medo, então você tem que começar respeitando. Você respeita o distanciamento entre as pessoas, você utiliza o álcool em gel, utiliza a sua máscara. Se você cobrar isso do próximo, talvez seja mais fácil. Agora, você ficar esperando as outras pessoas, não adianta. Porque a gente vê que as pessoas não respeitam, não adianta. A gente ouve muita gente falando que tem medo, mas, ao mesmo tempo, agindo como se não tivesse. Esse é o meu ponto de vista. Legal, Tainá. Muito bem, eu achei assim pertinente tudo que você colocou, né? Da gente ser responsável, né, por nós mesmos. Isso é uma consciência que muitas pessoas não têm, né? Mas você deseja voltar porque você já voltou a trabalhar, já está tendo que lidar com várias situações, né? Então, eu entendo o seu posicionamento, claro. Então, agora eu queria perguntar para Júlia o que ela acha de voltar às aulas. Giovana, perdão, porque assim aqui está Imagina. abreviado o seu nome. Aham, Desculpa. imagina. Bom, eu acho que eu não tô preparada, porque eu tô com medo, porque eu sou do grupo de risco e também tenho pessoas em casa que são do grupo de risco. E também acredito que a escola não tem uma estrutura assim muito boa para seguir essas regras, que é do distanciamento. Acredito que eu tiro pela minha sala. Na minha sala tem cerca de 50 alunos. Como que a gente vai manter um distanciamento, sendo que a sala é pequena? Não dá para ter um distanciamento de 1 metro, seja lá como for. Não dá. Sim, É isso. sim, claro. A Júlia, que é a. Obrigada, Giovana, pelas suas. É, Giovana, né? Isso. E a Júlia não conseguiu entrar ainda, né? Ela vai dar um tempinho. Eu vou então perguntar para o professor Fabrício o que ele acha da volta às aulas na pandemia, colocar algumas considerações. Boa noite a todos, boa noite, Tainá, boa noite, Jorge, boa noite, professora Rebeca, boa noite, Giovana. A volta às aulas, é importante que a gente entre num contexto do que foi todo esse processo, né? De como é que nós chegamos no mês de agosto, da forma como nós estamos, né? É importante que a gente coloque algumas questões fundamentais. Por que a população está tão desorganizada no sentido de saber se devemos ou não voltar às aulas? Devemos ou não estarmos voltando ao ritmo normal do que era antes dessa pandemia, né? Todas essas colocações feitas, tanto pela Tainá quanto pela Giovana, mostram muito do que foi a organização dentro do nosso país, dentro do Brasil, né, mais precisamente aqui no estado de São Paulo, a respeito da pandemia em si. Né? Todos nós fomos pegos de surpresa nas escolas, né? Escolas estas que estavam totalmente desorganizadas, totalmente desestruturadas, né, sujas, né? E aí, quando eu falo de todos desses apontamentos, eu não estou falando apenas
da escola onde eu trabalho. Estamos falando de todo o contexto de todas as escolas, das 5.200 escolas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Todas elas têm esse mesmo ritmo, essa mesma colocação e esse mesmo problema técnico, vamos dizer assim, da estrutura em si, né? Quando chegou-se a pandemia, nós estávamos iniciando o ano letivo praticamente, nossas alunas aqui sabem muito bem, estávamos aí há 1 mês e meio, mais ou menos, né? Todos nós fomos colocados dentro das nossas casas, novamente sem estrutura nenhuma, porque os alunos não receberam material adequado, né? 75% dos alunos têm dificuldade de entrar nos aplicativos que o governo do estado de São Paulo colocou para que fossem feitas as aulas. 75% desses alunos, muitos deles não têm acesso à internet em suas casas, e mesmo assim, com todos esses problemas, os alunos foram impostos a fazer essas aulas à distância. Em contrapartida, os professores se viram num momento muito delicado da vida deles, porque nós estamos aqui em 3 professores, a pré-candidata a professora Rebeca, eu como professor Fabrício, o professor Jorge, e nenhum de nós tivemos aula na universidade para aprender o ensino EAD. Né? Então, nós vimos dentro do nosso grupo de trabalho muitas pessoas que não tinham a menor ideia de como exercer o papel de um professor à distância para organizar, para fazer com que o ensino-aprendizagem chegasse aos seus alunos. Então, assim, eu percebo nessa primeira pergunta que você me fez que nós estamos, todos nós, alunos e professores, jogados à própria sorte e tentando fazer o melhor de si. Enquanto os nossos governantes utilizam a pandemia para desvio de verba, nós acabamos de ver o secretário do João Dória ser preso fazendo essa questão, né? Tantos outros governantes de outros estados dessa nação, o próprio presidente da República debochando de todo o problema vivido pelas famílias, né? Na escola onde eu leciono, alguns alunos já perderam seus entes queridos por conta do coronavírus, né? Nós somos o país que menos testa pessoas antes ou posterior à doença, e nós estamos basicamente vivendo às cegas do que aquilo que nós temos vivido o tempo todo, não é? Nós estamos fadados a receber todo esse problema na volta às aulas, com os nossos alunos que terão inúmeros problemas, e os professores também, porque nós estamos adoecendo nas nossas casas, presos, né, sem estrutura alguma, porque o Estado, né, enquanto detentor do poder de poder resolver algumas questões, não o faz. É isso que eu gostei. Minha primeira pergunta aí, agradeço. Sim. Então, o Jorge podia estar falando agora, né? Porque a Júlia ainda não entrou, então eu vou perguntar para o professor Jorge como se sente tá voltando às aulas. Tá voltando às aulas. A Júlia mas ela conseguiu. Consegui. Bom, então assim, eu posso passar a pergunta para a Júlia. Uhum. E aí depois o Jorge fala. Júlia, você se sente segura? Você se sente segura em estar voltando para a escola agora na pandemia? Na pandemia? Não me sinto segura, porque acho que não é hora, né? Além de trazer risco para os alunos, trazer riscos para os professores. Tem muitos professores que é do grupo de risco, eu sou do grupo de risco,
eu moro com os meus avós, que é do grupo de risco, então dá um medo, sabe? Nem por mim, tipo, se eu pegar e passar para eles, sabe? Então eu não voltaria. Acho até falta de responsabilidade querer voltar às aulas agora. Não é um momento, não é um momento mesmo. Porque por mais que tome as medidas de segurança, tudo, álcool em gel, não sei o que, vai ter gente que não vai respeitar. Vai ter gente que, tipo, por exemplo, se emprestar material, coloca material na boca. Pode acontecer, sabe? E não me sentiria nem um pouco segura. Eu até queria comentar com relação a você falar. O que você falou, na verdade, é que a gente tem os hábitos, né, na escola. A gente chega, a gente abraça o colega, né? Um pega no outro e a gente está preparado para deixar esses hábitos, né? Que a gente mesmo ficando em casa, só está com saudade de fazer essas coisas, né? Agora eu não estou dando uma microfonia, né? Agora parou. Porque eu estava tendo uma microfonia, eu estava me escutando, por isso estava me atrapalhando a falar. Mas agora parou, ainda bem. É verdade, né? Essa questão que a Júlia colocou, de que as pessoas não vão saber respeitar, eu acho que é muito importante, porque não teve um treinamento, né? Não teve um treinamento, né? Legal. E você, Jorge? E você, Jorge? O que você está sentindo com relação a essa volta às aulas presenciais? Que foram adiadas, né? Na verdade, lá para 7 de outubro, assim, a gente tem que debater, né? Se é viável voltar esse ano ou não. Eu queria saber a sua opinião. Bom, pedimos desculpas aí pela nossa transmissão, porque nós estávamos com algum probleminha de som, é que às vezes tem algum retorno, então assim, nós pedimos que todas as pessoas que estiverem, no momento que vocês estiverem falando, vocês liguem os seus microfones, ou então deixem eles desligados. Por isso que eu utilizo esse fone, gente. Vocês me olham de fone o tempo todo, porque daí eu não tenho essa microfonia, entendeu? Tá? Bom, eu acho que é um momento extremamente delicado, e difícil tomar as decisões que são mais cabíveis. Eu acho que nós temos que respeitar a medicina, principalmente, e não acho que os profissionais da medicina estudam tantos anos à toa. Então, é muito importante, é muito prudente que nós respeitemos as decisões do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, e eu acho também que nós temos que pensar, dentro da nossa família, o que é o melhor. Então, muitas vezes, nós temos pessoas de risco em casa, nós estamos em boa saúde, nós temos medo, porque tudo vai depender de como que a gente se sente e como que com a nossa família nós vamos tomar essa decisão. Depois eu quero ouvir mais do que as meninas têm para dizer, né? Então, eu como professor me preocupo muito com o aluno. Então, assim, nós, professores, tenho certeza que todos vocês e a Rebeca, como pré-candidata, ela não está entrando nesse meio da política por simplesmente uma alegoria ou por algo inusitado. Aliás, é inusitado para a gente, mas é um momento importante, porque se ela entra na política, é porque ela está preocupada em fazer o bem para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante colocar. Então, dentro dessa fala, o que é o bem para as pessoas, eu gostaria que todos vocês refletissem. O que é o melhor para você fazer? O que é o melhor para a sua família? Qual a estrutura que vocês esperam da escola? E eu acho que a futura candidatura da Rebeca, ela vem com o carro-chefe de uma cobrança e uma fiscalização. Então, eu acho que nós, tanto professores quanto alunos, temos que fiscalizar a situação que a gente vive. Nós vamos ter a estrutura necessária? Os alunos vão estar seguros? As famílias vão estar seguras? Então, o que me preocupa inicialmente é isso. Qual é o momento de segurança que nós vamos ter? E o quanto de segurança? Porque eu acho que todos nós temos família, né? Então, o que me preocupa, por exemplo, é se nós vamos estar expostos ao vírus e se eu vou ter segurança para chegar na minha casa e não contaminar os meus familiares. Então, eu me sinto
tanto inseguro, quanto sensibilizado por toda essa situação. A gente já sabe como que é a realidade dos nossos alunos e o quanto difícil é para eles, né? Então, eu fico meio que numa situação, eu entendo a parte do governo, eu entendo a necessidade comercial das lojas e dos lojistas e etc. Eu entendo a necessidade da economia, mas será que nós não conseguimos fazer nada de diferente para melhorar a situação do povo? Eu acho que o povo tem que estar unido até nesse momento. Então, por isso que nós queremos ouvir o que as alunas têm a dizer e o que todas as pessoas têm a dizer. Então, assim, gente, vão participando da nossa transmissão aqui, podem mandar mensagens pelo Facebook da Rebeca, nós estamos aqui conversando com vocês em tempo real, e na verdade é isso, eu me sinto incomodado, porque eu não sei se nós temos toda a estrutura necessária para que os alunos estejam seguros, para que os profissionais estejam seguros, e se nós vamos ter um ambiente saudável para esse retorno. Esse retorno tem que ser feito? Sim. Em qual momento? O momento mais seguro possível. Será que nós chegamos a ele? Pois é, né, Jorge? Eu estou achando que tem um apressamento muito grande nessa questão de voltar às aulas. E com relação ao que está sendo colocado de ensino à distância para estar substituindo a aula presencial, acredito também que o problema que o Rocieli, que é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, coloca que os adolescentes, principalmente os adolescentes, né, estão adoecendo em casa, se entristecendo. Isso tudo também está acontecendo com os professores, com as professoras. Também estão se entristecendo de ficar dentro de casa. Muitos têm que cuidar dos idosos, né, da sua família. Então, são várias preocupações, né? Então, o isolamento social não está refletindo só na vida das alunas e alunos, mas sim também na das professoras e professores. Então, ninguém queria estar preso dentro de casa, né, em cárcere privado. A gente queria viver a nossa vida normalmente, trabalhar. Claro que a gente quer ter condições de trabalho melhor, quer ter condições de vida melhor, e a minha candidatura, minha pré-candidatura é para isso, reivindicar esse direito aos trabalhadores, às trabalhadoras. Só que o que eu vejo é que agora está se fazendo todo um discurso de retorno às aulas presenciais, no sentido de estar tentando aliviar esses problemas emocionais, psicológicos que estão surgindo de estar em casa, mas estar em casa não pode ser necessariamente o que está dando esses problemas psicológicos nos alunos. Eu acho que a gente tem que, se a gente parar para analisar friamente, é o EAD, é o ensino à distância que está adoecendo, tanto professoras, professores, quanto os alunos, as alunas. Por quê? Nós tínhamos o hábito de estar na escola, né? A gente ia para a escola, encontrava todo mundo, tinha aula, tinha aquele bate-papo, era uma coisa, era um encontro. E aí a gente não tem mais esse encontro, né? A gente ficou uma coisa extremamente racional estudar. Eu estudo porque eu preciso estudar, porque eu tenho que estudar. Assim, e é um modelo que nunca foi utilizado, porque o Estado, por muitos anos, fala que está investindo em tecnologia e tudo, mas não entra numa prática efetiva, né? O ensino de tecnologias, mesmo vindo com aquelas disciplinas, né? Tem disciplina de tecnologia, de projeto de vida, e tem uma outra disciplina também que foi o João Dória que inventou isso daí no currículo do Estado de São Paulo. A tecnologia não estava sendo usada, uma tecnologia mesmo. Eles vão dizer que tecnologia é uma faca.
Ah, isso é tecnologia. Quer dizer, poxa, né? Uma coisa que a gente fez lá na pré-história, né? Uma lança, uma faca. Quer dizer, tá, é uma técnica, uma tecnologia, mas, poxa, a gente precisava de computador, a gente precisava de internet funcionando na escola, para a gente já estar trabalhando. Então, eu já tinha uma experiência anterior ao momento de pandemia, que nós tivemos que cessar as aulas presenciais, nós tínhamos, se tivéssemos anteriormente já uma prática de estar trabalhando com tecnologia, desenvolvendo uma comunicação por e-mail, ou né, tivesse recebido os instrumentos né, para fazer esse trabalho, aí assim, primeiro, a gente tendo, se a gente tivesse, a gente ia se adaptar mais fácil. Como a gente não tinha nada, praticava absolutamente zero isso na escola, para começar a questão, a gente tinha que ser mais devagar e não fazer que nem assim o centro de mídia, aula, manhã, tarde e noite, né? Você assiste aula de todas as disciplinas de uma vez. Aí a professora mandando um monte de lição, leia, escreva, copie, não sei o quê, mande para o meu e-mail. Sabe? Tudo a toque de caixa, assim, um monte de coisa. Isso espanou os alunos, as alunas, né? Isso que está enlouquecendo as pessoas. É o ritmo. Nós, de uma hora para outra, nós mudamos e simplesmente não teve um tempo de adaptação. Qualquer pessoa precisa de um tempo de adaptação, né? E aí vão surgindo os transtornos, porque nós estamos em pandemia, as pessoas estão morrendo, estão perdendo emprego, estão entrando em dificuldades financeiras muito grandes, aí, e ainda cobrança de aula, e tem que pagar a internet, porque eu quero lembrar a todas e todos aqui que o governo do estado não forneceu a internet para a gente paga. A gente paga do nosso bolso. Então, peraí, já está errado. Não é acesso à educação? Acesso à educação está na lei lá. Diz que a gente tem o direito à educação. Então, se é um direito, a gente tem que ter a garantia do direito. Como que garante esse direito? Em plena pandemia, tinha que ter acesso à internet. Não tem. Então, você que tem que colocar os créditos no seu celular. Você que tem que pagar a sua banda larga. Poxa, tem gente que perdeu o emprego. As merendeiras do estado foram todas demitidas, né? Tiveram seus contratos cessados. E aí essas pessoas, elas têm família. Onde que os filhos dela estudam? Na escola pública. Muito provavelmente na escola pública. Eu vou focar mais a escola pública, até na discussão aqui. Porque as pessoas que estão na escola particular, muitas escolas particulares já trabalhavam algumas coisas de tecnologia, já tinha umas aulas, assim, num outro modelo de comunicação, né, de usar uma internet, e o Estado é que não tinha, nem no currículo, né, e veio só com essas disciplinas aí, a disciplina de tecnologia, e que eu até perguntei uma vez, como que está desenvolvendo isso, né, porque os alunos, tem uma sala de computador que, às vezes tem a banda larga funcionando, às vezes não, né, na escola. Então, as escolas particulares, até os alunos da escola particular têm uma estrutura, assim, uma condição material um pouco melhor, porque eles pagam a escola. Então, eles não estão usufruindo da escola pública, porque, assim, eles podem pagar uma escola particular dentro e escolher coisas, né? Então, acho importante a gente frisar, assim, a escola pública, porque a grande maioria está na escola pública. E também, agora com essa pandemia, com o desemprego, que aumentou, né? Acho que metade da população ativa do país está desempregada, né? E nós estamos encolhendo mais ainda a nossa economia, porque os bancos receberam dinheiro do Estado, mas nós não. E eles não abriram nem linhas de crédito, porque é tudo mentira. Eles nem abaixaram os juros, nem fizeram nada por nós. Só receberam dinheiro e ficaram para eles, né? Então, eu acho que a gente tem que
partir dessa questão da escola pública, que é a maioria, né? Os pais perderam emprego e estão tirando da escola particular, colocando na escola pública, né? Aumentou a demanda, o Rocieli disse que está tudo bem, que tem como absorver toda essa demanda que está saindo da escola particular para vir para a pública, que está tranquilo, tem professor. Ele só não fala do categoria O, né, que é uma forma precária de estar colocando o professor para trabalhar lá na escola, né, sem a estabilidade que ele merecia ter, né. Todo professor, servidor público tem que ter uma estabilidade. Eu vejo, assim, eu escutei todo mundo falar, eu acho que todas as pessoas pontuaram bem as questões. A Tainá me surpreende por falar que quer voltar à escola, mas eu super entendo, porque se você já está no ritmo de voltar a trabalhar, se você já está passando perrengue no transporte público, né? Porque eu imagino você pega o transporte público, Tainá. Sim, eu já estou passando por isso já tem uns 2 meses, então, para mim, é uma coisa que já está se tornando normal, já estou tendo que aprender, porque lá onde a gente trabalha, a gente fala que a gente tem que ter paciência com os alunos, porque a gente tem que entender que estamos tendo que aprender de novo, né? Esse é o nosso novo normal. Então, meio que em 2 meses eu já aprendi o novo normal, eu já sei como que eu tenho que fazer, eu já sei que tem coisas que eu não posso fazer, eu sei que tem que estar sempre atento a tudo, e tanto que no começo foi até difícil, porque os alunos estão voltando agora onde eu trabalho. Nessa semana voltou a primeira turma. E eles sendo mais velhos, mesmo assim, eles têm umas atitudes que a gente teria. Teve uma situação de o aluno, no comecinho, a gente não sabia como que ia fazer, né, para poder manter aquele distanciamento, computadores, mesas de estudo. Aí a gente teve que fazer o quê? Colar um papel na tela do computador, pedindo para não mexer. Aí o aluno chegava lá e arrancava o papel. Ou pegava a cadeira que estava lá do lado, que estava pedindo para não sentar, e colocava do lado do colega. Aí a gente pensava, pô, ele está acostumado a fazer isso. O colega dele sentou ali, eles estão estudando junto. Então ele coloca a cadeira do lado e eles ficam junto e conversam sobre o assunto que eles estão estudando. Então é bem normal, a gente foi tendo que se acostumar exatamente com isso. E eu imagino que quando voltar às aulas, vai ter que se acostumar com a mesma coisa. Os professores vão ter que se acostumar com a mesma coisa, que vai ser um problema depois. Só que a gente eu entendo que a gente tem que se adaptar a esse normal, sim, porque dificilmente agora isso vai mudar, eu acredito que não vai. Até conseguir uma vacina, alguma coisa assim, a gente vai ter que viver desse jeito, vai ter que aprender a se encaixar nisso. Eu acho que, assim, para estar 100% seguro, a gente teria que ficar 24 horas em casa mesmo, sem sair para absolutamente nada, porque quando a gente sai no mercado para comprar um pão, a gente já está correndo um risco. Porque é uma coisa que a gente pensa que não, mas qualquer coisa, peguei ali em alguma coisa, eu esqueci, coloquei a mão na boca, coloquei a mão no olho, já pode ser um problema, e a gente foi aprendendo isso. Então, eu acho que qualquer coisinha pode ser um risco. E eu ainda acho que aquela questão das pessoas prezarem por si. De tipo, eu não vou fazer isso porque eu sei que não pode mais. Eu tenho que passar o álcool em gel. A gente acostumou lá que qualquer lugar que a gente pega, a gente passa o álcool em gel logo em seguida. A gente passa muito com aquelas carteirinhas que os alunos têm, para eles poderem entrar, ela passa muito pela nossa mão. Então a gente já acostumou, a gente pega na mão do aluno, a gente guarda ela e já passa o álcool em gel. A gente devolve pro aluno, a gente já passa o álcool em gel. O aluno acha que fica até olhando esquisito pra gente, mas a gente aprendeu isso. O livro, como eu trabalho na biblioteca, o livro passou pela mão do aluno, ele falou, quero esse livro. A gente vai lá e busca, entrega na mão dele. Se ele falar, não vou levar hoje, a gente pega o livro e a gente coloca ele entrar num sistema de quarentena. Esse sistema de quarentena mantém ele 72 horas em isolamento. Nossa. E a gente acabou de fazer isso, a gente coloca uma data que esse livro vai entrar em circulação de novo e já coloca ele no carrinho. E ele fica em quarentena nesses dias. E logo em seguida a gente já passa álcool em gel. Aí o aluno deve pensar, poxa, eu entrei aqui, ele já acha que só por eu estar aqui, só por ser um lugar onde tem muita gente, a gente possa estar, não é uma coisa que a gente controla. A gente não pode achar que, tipo, eles como em qualquer lugar, a gente está medindo as temperaturas. Mediu a temperatura e entrou. Não está com febre, não está com a doença, não quer dizer isso. Qualquer pessoa pode estar e a gente não saber. Então, para não correr esse risco, o que a gente faz? A gente já
controla desde sempre. Qualquer um que pegou ali, a gente já sabe que tem um risco maior. No transporte público, não tem muito o que falar, porque a gente sabe que eu já imaginava, todo mundo deve imaginar que é muito mais difícil no transporte público. Como as pessoas tentaram resolver isso mudando rotas. E eu acho que não adianta muita coisa. Tiraram muito ônibus e acharam que colocando outros ia resolver, mas não resolveu. Eles estão sempre lotados, tá sempre uma pessoa em cima da outra, chega até a incomodar, chega a ser um incômodo. Para mim, eu tenho um sério problema de ir no ônibus sentado naquele banco da beirada, sem ser o da janela, né? O que tem na beirada mesmo, porque é onde o pessoal fica em pé, geralmente. E ele fica muito em cima da gente. A pessoa que está sentada do nosso lado não fica tanto em cima da gente quanto as pessoas que estão em pé, principalmente bem cedo e no horário que a gente volta. Então, isso é uma coisa que eles não conseguiram mudar. O máximo que a gente pode fazer é controlar, de tipo, ficar pegando nos lugares e depois passar o álcool em gel. Usar a máscara é o máximo que pode fazer. Porque de resto, não tem como controlar isso. Eu até entendo que deve ser muito difícil. Eu acho que só se fosse de uma maneira que chegaram a propor no começo, que era ir só pessoas sentadas e uma pessoa por banco. E naquele que tem 2 lugares, uma pessoa só. Seria o único jeito. Mas como não tem isso, fica muito difícil. No transporte público está sendo Bom, na audiência rotativa da nossa live... Tainá, mas pegando uma emenda... Desculpa, Rebeca. Na audiência rotativa da nossa transmissão, nós queremos agradecer a todos os Não, pode falar. Mandando mensagens. E, assim, nós estamos aqui, a live também é feita por vocês. Então, eu estou lendo os comentários aqui, nós vamos colocar mais alguns comentários. É muito importante que vocês debatam com a gente. E também eu gostaria depois que a Giovana e a Júlia também dessem um pouquinho, porque a nossa audiência é rotativa, a gente sabe como é que é. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais também da Giovana e da Júlia, mais ou menos o que vocês disseram. A gente tem aqui o comentário da Yasmin, que ela diz que concorda com tudo que nós estamos falando e que ela também não vê a hora de voltar às aulas. Enquanto isso, a Alessandra também diz que as pessoas se acostumaram com a doença. Como que vocês se sentem, alunas, em relação a isso? Boa noite a todos, muito obrigado pela participação e, assim, mandem as suas perguntas. Rebeca. É isso aí, Jorge. Muito bem. Você está um ótimo administrador de live. Mas é isso mesmo, né? Mas, assim, eu estava impressionada com a postura da Tainá, estou ainda impressionada dela querer voltar, mesmo com essa situação que ela está pegando o transporte público e as pessoas estão empoleiradas dentro do transporte público, né? Umas em cima da outra. Você não acha que vai aumentar muito mais a hora que voltarem as aulas presenciais, o fluxo dentro do ônibus? Porque o transporte escolar né, eu nem sei o que aconteceu com os pirueiros, as pirueiras que tinham, né, que levavam os alunos. Nem sei se eles vão continuar fazendo esse trabalho, porque ficaram abandonados todo esse tempo. Mas, assim, voltando, todo mundo tendo pelo menos 35%, 20% que for voltar, não vai aumentar o número de pessoas? Será que não vai aumentar a contaminação? Porque parece uma coisa meio lógica, assim, né? Então, eu quero que as três me falem sobre isso. Pode a Giovana, que ficou mais quietinha, falar comigo, responder. Bom, eu acredito que sim, os casos vão aumentar, que as contaminações, de certa forma, como você disse, é lógico que vai aumentar. Só que eu acredito que também poderíamos dar uma forcinha, né? Tipo, a gente poder se conscientizar e fazer as prevenções, usar álcool em gel, a máscara, mesmo não sendo 100% comprovado que isso ajuda, né? Eu acredito que é isso. Eu fico pensando assim, todo mundo está ansioso em voltar, porque está acostumado até com o ritmo, né? E que essa questão que você coloca de ter consciência, de fazer cada um fazer a sua parte, é muito fundamental. Eu achava até que antes da pandemia, quando alguém estava resfriado, né,
tinha pego uma gripe, estava com vírus ali, não deveria ir para a escola, né? Deveria melhorar para depois ir para a escola. Arruma um atestado, atesta aqueles dias, conversa para repor, né? Porque são poucos dias. Você pega uma gripe, é uma semana, você se cuidando, você melhora, né? Não é o mesmo do Covid, né? O Covid é muito mais sério, nem é gripe. É uma doença muito mais séria, né? Eu acho que essa higiene, será que todo mundo tem condição material mesmo de ter essa higiene? A gente, né, ter álcool gel, então, assim, tudo isso tem que ser pensado, porque nós vamos voltar para a escola, então a escola tem que fornecer, né? Porque a sua vida, a sua família pode ter condição de estar dando esse aparato para você, e você vai se cuidar toda bonitinha, máscara, álcool gel, não sei o quê. Aí tem a família de outras que não tem essa condição e vai para a escola. Então a escola vai ter que ter isso daí, né? É o que eu penso, assim, que... Né, Júlia? Porque mesmo que a gente cobre a atitude da pessoa, ela tem que ter condição para isso. Ela tem que ter o álcool gel, ela tem que ter a máscara, ela tem que ter isso para ela fazer. Se ela não tiver, ela tem que ter água na casa dela, tomar banho, lavar as mãos, né? Tem que ter. Então, a gente sabe que tem infelizmente, nosso país é recorde, né, na desigualdade social. No mundo, assim, a gente tem a maior desigualdade social, né, entre as classes aí. E aí fica difícil, né, por conta disso. E isso é uma coisa que os políticos não querem resolver, né, parecem não ter muito interesse em resolver, que é a desigualdade social, que é resolver muitas outras coisas, né. Eu quero perguntar para o Jorge. Você quer me perguntar? Não, eu vou te perguntar. Você vai me perguntar? Tá bom. Eu vou te perguntar isso, eu sou a voz da Noêmia. Noêmia de Souza, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos aqui atentos a todas as perguntas. E a Noêmia pergunta: quem são os responsáveis pela votação da volta às aulas? Como é que funciona esse processo? Então, no Estado, é o Rocieli que está discutindo isso lá com o pessoal que é que está cuidando do centro de contingência como que é que fala? Eu não estou conseguindo falar, mas tem o centro do Covid lá, que está analisando as faixas, né, a transmissão. Diz que assim, São Paulo estabilizou, mas estabilizou num alto, né? O platô de São Paulo é muito alto de contaminação e de morte. Então, eu acho assim, é tipo assim, a gente estabilizou, mas a gente estabilizou lá em cima. E eles acham, existe uma pressão muito grande, né, pela burguesia, principalmente, né, os empresários de querer voltar. E aí o governo vai cedendo porque também tem interesse nisso, né, na arrecadação, porque a arrecadação está caindo muito. Mas eles se pautam no nível de contaminação, tanto que eles... E também, eu acho que tem duas coisas. O nível de contaminação, né, de mortes e a pressão popular. As pessoas estão expressando muito que estão com medo de mandar seus filhos para a escola. Porque já sabia da condição anterior, né? Que não tinha nenhum... Dependendo da escola, não posso dizer da minha, porque a minha realmente não... O Rocieli é o secretário de Educação. Então, mas seria importante. Desculpa, Rebeca, seria importante que a gente esclarecesse, porque tem muitas das pessoas que estão nos acompanhando aqui, que elas estão, de repente, até tendo a sua iniciação, a iniciação política delas. Então, Rocieli é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, e ele responde
para o governador João Dória diretamente. Então, assim, quando nós temos na política, por exemplo, uma pessoa que é eleita presidente de algum país, ela não manda tudo sozinha, ela escolhe quem serão seus representantes, para que a partir daí, esses representantes que têm a sua escolha, lógico que o responsável, é que nem num time de futebol, por exemplo, para deixar bem claro para as pessoas. Eu sou o técnico do time, mas eu tenho na minha comissão técnica, eu tenho treinador de goleiros. Então, é o treinador de goleiros que vai me passar qual é o goleiro que está melhor. Lógico que eu tenho o crivo final, porém, existe uma equipe que me ajuda. E o secretário Rocieli, que é o Rocieli Soares, ele é, sim, o responsável pela parte da educação específica. Na parte da Secretaria da Saúde, nós temos outras pessoas responsáveis. Ok? Mas o Dória, como a Noemi ainda pergunta, ele é o responsável principal pelo estado de São Paulo. Mas também nós temos que lembrar que São Paulo responde, apesar de toda a sua independência, ele responde para a nação. Então, o estado principal é comandado pelo presidente, e o presidente tem o Ministério da Educação. Então, São Paulo também tem que pensar, em relação à educação, tem que pensar, tem que ter algumas autorizações do MEC. Já a saúde passa pelo Ministério da Saúde, e assim por diante. Agora, a volta às aulas na pandemia é uma desigualdade? Pergunta do Douglas. Quem quer responder? Quem acha que... Júlia. Júlia quer responder? O Douglas? Qual é a Tainá. pergunta? Tainá. Repete, Jorge, a pergunta, por favor. Repete, Jorge, a pergunta, por favor. Eu vou tentar colocar aqui Eu vou tentar aqui ajeitar essa pergunta, tá? Então, assim, vocês acham que a volta às aulas na pandemia aumenta a desigualdade? Vamos esmiuçar um pouco mais essa pergunta. Na verdade, eu estou pensando em escolas particulares e públicas, né? Será que tem alguma desigualdade dessa? Será que as escolas particulares têm algum tipo de preferência? Vocês, alunas da escola pública, sabem se as escolas particulares estão tendo aula? E vocês sentem de alguma forma... vocês se sentem prejudicadas de alguma forma? É mais ou menos essa pergunta, tá? Sim, tem escola particular que já voltou às aulas. Se a pergunta é essa, sim, algumas já voltou. Eu conheço um pessoal de escola particular que já voltaram às aulas, sim. Eu acho que assim, eu acho que na questão no geral... São as aulas presenciais que voltaram? Sim, voltaram às aulas. Não, minha dúvida agora é assim, porque o governo não permitiu que a volta às aulas. Então, se elas estão fazendo isso é uma forma que está escamoteada. Não os cursos universitários, eles sim. Então, alguns foram liberados para voltar, né? Mas é porque são de pessoas adultas, é um outro tipo, né? É um outro formato, que até presencial é diferente, né? São pessoas adultas ali, né? Agora, nas escolas de ensino médio, fundamental, está proibido ainda. Está proibido. Mas eu também andei observando coisas erradas. Isso é muito sério, né? Eu também não sabia. Na verdade, como o professor Jorge falou, hoje pela manhã, eu como atleta, eu tenho uns treinamentos no meio da semana. Então, esses treinamentos já voltou tem um tempinho. E a gente treinando, a gente sentiu falta de uma das pessoas e o professor disse que ele já teria voltado às aulas, porque ele era de escola particular. E o menino deve ter o quê? Uns 13 anos, por aí. E ele é de escola particular, as aulas dele já voltou. Inclusive mudou o horário dos treinos até para tarde, para ele conseguir treinar também. Agora, não sei dizer, eu sei que algumas escolas podem ter voltado sim. Com autorização, pode não ter sido, mas se voltou, acabaram voltando. Bom, a Tainá está dizendo essa informação. Jorge, Desculpa, Rebeca. Assim, algumas escolas particulares, elas não pararam. Eu não vou citar o nome das escolas, porque eu acho que não é o correto. Mas algumas escolas particulares, elas nem pararam, tá?
Elas continuaram e, inclusive, os alunos estavam em férias em julho. Outras escolas tiveram um período de férias em abril e elas retornaram às aulas online. Então, eu acho que essa aula que você está falando, Tainá, realmente ela parte de uma aula presencial, entre aspas. Ela é uma aula online, mas com o horário de aulas mesmo. Então, algumas escolas, elas não pararam, mantiveram o horário de aulas normal, e também outras escolas voltaram depois, mas assim, o aluno assiste a aula de forma remota, tá? Então, acho que pode ter acontecido isso. Sim, eu entendo. Os professores estão ministrando aulas em tipo EAD, e aí os alunos têm que assistir naquele horário para ter presença. Eu acho que porque eles, é que nem eu falei, é outro sistema, é outra condição, né? Tanto da escola particular quanto dos alunos, né? De já terem talvez até mais experiência com a tecnologia, né? Então, não é a aula presencial lá na escola. Isso ainda está proibido, porque é o governo do estado que vai determinar quando vai poder voltar. E ele vai ter que prezar pela escola pública, que é a maior rede, né? Então, tem muito mais alunas, né, na rede pública do que na rede privada, né? Então, mesmo que na rede privada tenha uma qualidade, assim, eles tenham mais garantias, o Estado vai ter que fazer isso pelas escolas públicas, né? Vai ter que dar essas garantias. Tem mais perguntas aí, Jorge, para a gente falar, ou algumas coisas? Senão eu vou pontuando algumas que o secretário da Educação do Estado de São Paulo colocou. Sim, temos várias perguntas aqui. A próxima pergunta da vez e quem tem problema de respiração vai para a escola? Será que esse protocolo é o protocolo mais adequado? Então, eu gostaria também que a Giovana participasse. Aliás, a Júlia ficou de participar e acabou não falando, né? Então, assim, Giovana, você disse que na sua família tem pessoas que são do grupo de risco. Eu gostaria de saber como que você se sente em relação a isso. Então, vocês também pensando com problemas respiratórios, Giovana, Júlia, como que fica essa situação? E depois eu gostaria que a Tainá ela é terceiranista, né? Ela está no 3º ano. Como que fica para você a preocupação em relação ao Enem? Vai, Giovana. Bom, eu tenho bastante medo, porque, como eu disse, eu tenho pessoas em casa que têm problema de respiração. Eu também tenho asma, e eu tenho muito medo. Por isso, eu acho que se realmente for voltar, eu não voltaria. Porque, como eu disse, tenho medo. Eu tenho medo de... Meus avós moram na mesma rua que eu. E eu costumo ir visitá-los para ajudar na casa deles, tanto como em limpeza, essas coisas. E eu tenho medo, vai que eu contraio esse vírus na escola e aí eu acabo passando para os meus avós, ou até mesmo em casa, porque eu tenho sobrinhas que têm problemas respiratórios. E se eu passar para elas? É perigoso, né? Júlia, você também tem medo? Como funciona isso para você? Sim, eu tenho muito medo, porque os meus avós são do grupo de risco, eu moro com meus avós, como eu já falei. Eu sou do grupo de risco, porque eu tenho problema respiratório também. E é uma questão muito complicada, mas por causa dos nossos hábitos, porque a gente tem, querendo ou não, a gente tem os hábitos de chegar na escola, aí a gente vê o nosso amigo, a gente vai abraçar, vai querer cumprimentar, não sei o quê, mesmo sabendo que não pode, mesmo tendo a consciência que não pode, mas a gente sempre tem aquilo na cabeça, tipo, não vai dar nada, talvez não dê nada, ele não tem o vírus, talvez eu não pegue. E a gente acaba indo nessa e levando pela onda mesmo e ao continuar com os hábitos antigos. De ficar junto, ficar em aglomeração, tirar máscara. Então, acho que seria um grande problema e eu não iria por causa disso mesmo, porque acho que até eu, mesmo tendo a consciência disso, eu poderia acabar acontecendo de eu fazer isso, tirar a máscara e acabar contraindo um vírus.
É bem perigoso. Para mim, eu já considerei esse ano um ano perdido. Já caí na real. Para mim, não tinha nem que estar pensando em volta às aulas. Tinha que suspender esse ano e continuar ano que vem. Repetir todo mundo, sei lá, fazer... Nesse tempo que eles estão pensando, que eles estão passando matéria para a gente, que eles estão passando várias lições e criando novos métodos de passar essa lição para a gente, eles podiam estar pensando num novo jeito de como posso falar? Ano que vem, continuar com as coisas que a gente aprendeu esse ano, pra gente, tipo, fazer o ano de novo mesmo. Porque esse ano acho que a gente não vai conseguir nada. Mesmo que fale, tipo, vai voltar às aulas em outubro, a gente não tem essa certeza. Pode ser que até lá piore, pode ser que não. Então, para mim, acho que já devia ter sido considerado isso, ao invés de pensar em volta às aulas e aí essas coisas, mesmo com cuidados. Para mim, devia ter existência esse ano. O que a Juliana... Desculpa te interromper. Desculpa. O que a Júlia falou da questão de recuperar esse ano é uma proposta que a Secretaria de Educação está colocando, né? De que o ensino à distância ficará até 2021 para reforço escolar e uso da tecnologia. Eu acho até interessante que isso aconteça e tal, só que isso já é uma outra questão que os professores precisam ser consultados, né? Já é uma mudança no que é a função do professor, porque trabalhar em casa não é a nossa função. A gente está fazendo isso porque estamos em pandemia, né? A aula é presencial, é na escola, né? Então, ele vai contratar novos professores, ou a gente vai ter o horário diferenciado, a gente vai ficar menos na escola, e vai ficar um tanto na escola, um outro tanto de horas fazendo um trabalho à distância, e aí vai formar a nossa carga. Como que vai se fazer legalmente isso, né? Porque não existe uma legalidade, eu entendo assim, que não existe essa função de você trabalhar em casa, no EAD, no Estado, né? Ele também, na última live dele, do Rossielli, ele disse que o Banco Mundial vai fornecer equipamentos para professores, professoras e alunas e alunos. E mais bolsas de ensino para os que precisarem. Só que ele não explicou nada disso. Ele só jogou essa informação sobre o Banco Mundial como mais uma promessa, como ele tem feito há algum tempo, por exemplo, do bônus. O bônus do professor, não, está sendo calculado. Parece assim, até um cálculo que deve ser de outro planeta, não é do planeta Terra, porque nunca termina, nunca finaliza, nunca se tem uma data. Eu gostaria, assim, muito de saber do Rossielli, quando? Qual é o dia? Porque ele coloca 7 de outubro, ele colocou uma data, uma previsão essa, de voltar às aulas, né? Mas e quando que ele vai dar essas condições? Porque fazem 4 meses que nós estamos fazendo trabalho à distância com o nosso equipamento particular, com o celular nosso, particular, com o nosso computador, e não houve E os alunos também receberam algum material especial. Agora, nessa live, ele apresentou uns cadernos especiais de recuperação, mas agora. E são só cadernos, que, aliás, ele está dizendo que a Secretaria da Educação está distribuindo, mas quem está distribuindo são os funcionários da escola. Então, os funcionários, a coordenação, direção, está indo para a escola, está se arriscando e está distribuindo o material para os alunos. Os alunos têm que ir até a escola para pegar esse material. Então, quer dizer, não tem a aula regularzinha e tal, mas não houve assim, a escola está lá sozinha, fechada. Não, a direção e a coordenação estão indo trabalhar e trabalhando muito, mais do que antes. Está bem estafante para quem é coordenador, para quem é diretor, e o GOI também, né? O gerente
de organização ali. Ele também está indo trabalhar presencialmente na escola. Menor horário, mas vai. E também tem contato com os alunos, com a família dos alunos, porque entrega o material. O Rocieli disse que 154 mil professores acessaram a última live, estavam conectados, assim, que é um potencial de apoio. Quer dizer, ele acha que a gente é um potencial de apoio porque a gente está se conectando, mas a gente está se conectando porque a gente está sendo obrigado a se conectar, porque está sofrendo ameaças, assédio, que vai ficar com falta, que vai ter o salário descontado. Isso ele não fala, mas isso é uma prática, e eu acho que tem que ser colocado, de verdade, né? E ele também diz que vão ter atividades de contraturno para recuperação. Quem serão os professores no contraturno? Eu não vi nenhum edital de concurso público. Eu acho que isso era importante. Tem muito categoria O, é um problema para o governo do estado, é um problema para a comunidade escolar, porque é uma forma muito frágil, é um contrato frágil, né? De trabalho, e que tem que ser resolvido, e o governo do estado está empurrando com a barriga há muito tempo isso daí, há muitos anos. Acho que é desde 2008 que surgiram as categorias, e até hoje nós estamos aí com essas categorias que precarizam o trabalho da professora e do professor, né? E ele vai justificar o retorno às aulas por conta de que a suspensão das aulas levam à perda da aprendizagem. Gente, nós estamos num momento histórico muito atípico, que é uma pandemia. A gente tem que ficar feliz por sobreviver, por passar por isso vivo, porque tem 100 mil mortos no nosso país, registrado, tá? Então, a gente sabe que tem muito mais que isso. A gente sabe, porque aqui no Brasil, ninguém registra, não tem exame, a gente não sabe quem tem a Covid, quem não tem. Quem que vai ser? Nós vamos ser examinados na escola para saber quem está contaminado, quem vai ter que ficar em casa porque está com vírus. Cadê falar disso? Eu acho que era importante, a Secretaria da Educação está colocando isso. Quantos testes ela já tem lá guardado, prontinho, para testar os professores, para testar as alunas e alunos, para que a gente se sinta seguro lá dentro da escola. E teste bom, não teste que dá falso negativo, que tem isso também. Tem teste que dá falso negativo. Então, a pessoa está com a Covid, não sai no teste, ela é assintomática, ela não demonstra nenhum sintoma de que ela está com a doença e ela passa para todo mundo. Aí, quando você chega na sua casa, você chega na sua vovó, você chega no seu vovô, oi, vim aqui lavar o banheiro, dá aquela força, né? Lavar a louça e tal, e contamina seus avós e eles morrem em 1 semana, 2, porque essa é a rapidez da Covid, né? Então, assim, ele está alegando retorno às aulas, sobretudo porque as crianças estão vulneráveis em casa. Ele também diz que o aumento da evasão escolar, claro, tinha que ser interrompido o ano letivo. Aí ninguém ia estar evadindo, ia estar só sendo interrompido. Ué, gente, não dá para falar que a gente não vai ter um déficit de aprendizagem num sistema tão precário que nem o que a gente está tendo. Então, tinha que suspender o ano letivo e a gente dava um jeito de recuperar o ano que vem. Que vivos a gente pode recuperar, morto não. Então, outra coisa que ele vai dizer, que há mais chances, né, de violência contra as crianças, de gravidez na adolescência, estupro, ele está querendo dizer. Quer dizer que a violência, quer dizer que os adolescentes, as jovens, ficam em casa e sofrem muito mais essa violência do cotidiano, que isso é coisa de polícia, isso é coisa de outras funções que não tem a ver com a escola. Escola não é depósito. Escola não é depósito. A criança o adolescente vai na escola para estudar, não para se proteger daquela sociedade
cheia de maldade, cheia de coisa errada, né? Para se proteger do estupro. Não, isso tem que ser garantido de outras formas. Não é responsabilidade da escola evitar o estupro das crianças, né? A gente tem muita coisa para trabalhar, né? Para ainda cobrar isso da gente. Então, assim, o impacto na saúde mental. Isso eu já até falei no começo. Eu acho que o impacto está sendo para todo mundo, para as professoras, para os professores, para os alunos, porque o EAD está muito acelerado, que é muita coisa da gente, plano semanal, e inventa coisa, e escreve para o teu aluno assistir a aula, e escreve no caderno e manda por e-mail. Não precisa ser nesse ritmo, vamos fazer um ritmo mais pausado, mais tranquilo, né, para a gente se adaptar, não perder tudo, né, que o ano letivo foi interrompido, mas assim, a gente continuar pelo menos tendo um contato, uma coisa mais tranquila. O Rosselli tirou as informações dele, viu, que o Jorge perguntou. Lembra, Jorge, você me perguntou de onde ele tirou o negócio do suicídio? Foi da Interagency Network for Education in Emergencies. Não sei se eu falei corretamente o inglês, já que você é um professor de inglês. Tá quase certo. Tá quase bom. Tá quase excelente, meu inglês. Não gosto da língua dos Yankees. Então, e ele tirou de uma pesquisa internacional. Ele nem sequer, Jorge, olha só, ele nem sequer sabe o perfil dos alunos da rede pública. Tá? Ele nem sequer foi perguntar o que estava acontecendo lá com os alunos, né? Então, eu falei, essas pesquisas, ele pegou coisa da Unesco, do Unicef, do Banco Mundial, para dizer dessa questão do suicídio, tá? Que você perguntou para mim, que a gente tinha conversado antes. Ele tirou isso do... Quer dizer, ele tirou isso da cartola, eu acho. Que ele não mostrou, viu? É mágico, pesquisa então. lá. Ele é mágico. Cartolinha assim, ó. Tchuf, tirei aqui, essa informação. Aí ele colocou que era a Unesco. Bom. Eu daria nota baixa para ele, porque a referência dele foi muito ruim. Assim, ele não colocou o site que ele tirou a pesquisa. É complicado, né? O ônus da prova cabe a quem acusa. Então, uma vez que você cita um dado, você tem que ter uma fonte sobre isso. Então, se ele cita a Unesco, peraí, mas será que ele tem um corpo que poderia ter, um corpo técnico que poderia ter estudado esse assunto antes, ou simplesmente ele leu e falou? Eu não estou acusando ninguém, mas assim, pelo menos quando eu acredito que o princípio nosso é não ser partidário, a gente sempre tem que olhar os dois lados para tirar uma conclusão, e para que isso aconteça de uma maneira mais efetiva. Então, você não pode simplesmente citar, ler qualquer coisa e colocar. Ainda mais hoje no problema que nós vivemos das famigeradas fake news, tem um problema muito sério isso aí. Fabrício, eu gostaria de saber de você, e você já volta a palavra para a Rebeca, porque a Rebeca, eu sou assim um admirador muito grande da Rebeca, então por isso que eu estou aqui fazendo parte de sua equipe, da live, etc. Então, assim, eu acho que a palavra principal e eu acho que também a Tainá, não sei se ela respondeu a parte do Enem, que eu gostaria de resolver isso, ouvir dela ainda essa parte do Enem, e eu gostaria que o Fabrício, de repente, pudesse falar alguma coisa para a gente, e eu estava voltando, antes de falar do Enem, eu diria o seguinte, a pergunta da Noêmia foi o seguinte, em relação às creches, tem creche para todo mundo? Será que tem vaga para todo mundo? Então eu gostaria que o Fabrício pudesse falar alguma coisa aí nessa parte da sociologia em relação ao cuidado com as pessoas, né, o que o governo tem que ter. E assim, a bandeira da pré-candidatura é fiscalização. Então, como que nós podemos fiscalizar? E também, pessoal, quem está assistindo aí, quem que vai assistir até depois, que nem sempre todos vão poder assistir online, mas vai ficar esse vídeo registrado, vocês também são responsáveis por fiscalizar. Se vocês votam, vocês têm que estar atrás dos seus candidatos para fiscalizar o que eles estão fazendo, tá? Então, Fabrício, por favor.
Eu achei importante a pergunta, Jorge, mas eu peguei tem uma questão fundamental que a Giovana falou há um pouco atrás aí na nossa live, interessante que ela disse que na sala dela tem 50 alunos, né? E aí isso me pegou, porque é importante que a gente coloque essas questões a público, porque é, olha como é, né? O Estado, como o Estado deixou por tanto tempo a educação aqui no estado de São Paulo. Como pode alunos, né, com idade de estarem no ensino básico, não importa se é no fundamental ou no básico, terem 50 alunos dentro de uma sala de aula, né? Acho que é importante a gente relembrar isso. E o que são 35% de 50 alunos, né? E a gente precisa lembrar que para colocar 50 alunos numa sala de aula, a sala de aula basicamente é um anfiteatro, né? E nós não temos salas de aula de tamanho adequado. Então, praticamente, é muita gente apertada, e eu gostaria até que a Giovana pudesse falar sobre isso também, que é importante. É, como é que vai ser essa volta com essa quantidade de pessoas, né? E aí a gente está pegando um exemplo, mas isso a gente pode colocar como na rede toda. Quantas salas nós temos superlotadas? Porque o governo do estado de São Paulo ele está precarizando a educação há muito tempo, não é? E aí não adianta o secretário de Educação vir a público dizer, porque o Banco Mundial, eu fiz um acordo com os empresários, tá tudo muito lindo, eu mandei tinta verde e amarela para as escolas serem pintadas, mas qual que é a estrutura que nós temos de trabalho, né? Como é que esse aluno vai conseguir fazer esse trabalho? E aí, vindo à sua pergunta, Jorge, eu fico imaginando como serão as creches, né, a partir de agora. Nós já temos um problema aí, né, e eu até depois eu vou passar a falar para a professora Rebeca, né, há muito tempo que existe uma fila muito grande de pessoas, né, precisando de uma vaga para os seus filhos na creche, e agora com a pandemia, como é que essas pessoas vão lidar com tudo isso, né? Ninguém fala nada sobre isso. Aliás, além de não falar, é muito escondido todo esse jogo, né? Mas se a gente for perguntar para as mães que precisam de uma vaga de creche, o quanto é árduo o caminho, porque ela vai precisar ter minimamente uma informação, quando é negada a vaga para ela, precisa falar com o promotor de justiça, o promotor de justiça obrigar o Estado ou o município a abrir uma vaga para aquela criança, e aí a gente volta novamente ao patamar daquilo que a Giovana disse, né? A superlotação das salas de aula, porque a superlotação da sala de aula começa lá na creche, né? Como que um professor, uma professora vai conseguir educar ou ensinar ou cuidar de 50 pessoas ali? Olha a responsabilidade, né? E aí, para finalizar, eu acho que a professora Rebeca falou uma coisa muito importante, né? O secretário de Educação, ele dá resultados, ele coloca que está tudo muito bem, lindo, maravilhoso, mas a prática que nós estamos vendo é exatamente algo totalmente diferente, né? E aí seria importante até a professora Rebeca falar sobre isso e depois as alunas também colocarem um pouco essa questão de que é enfrentar uma sala de aula superlotada, onde o ar fica pesado e toda essa questão. Então, respondendo à questão da creche, aqui em Campinas, 34% das crianças são atendidas na creche. Então, o restante não tem atendimento, não tem vaga, né? Isso é muito sintomático de que não houve investimento nessa área, né? Na expansão, na construção de novas creches, né? Quando o professor Fabrício disse que tem que buscar a justiça, eu tive um caso eu fiz isso, eu procurei a Defensoria Pública para que a minha filha tivesse uma vaga, né, com 2 anos de idade já, né, uma vaga na creche aqui no bairro ao lado. Então, eu cheguei na escola, falaram para mim que não tinha vaga, eu falei assim, mas eu preciso. Olha, você vai ter que procurar a defensoria. Então, eu fui até a Defensoria Pública, né?
eu consegui advogado, assim, e a defensoria manda a carta assim, ó, você vai ter que matricular e pronto. E aí até a Sônia, que é a vice-diretora aqui de 3 escolas, ela só é a vice-diretora de 3 unidades escolares, né, do município. Ela falou assim, olha, tá matriculada, tá tudo certo, só que assim, é muita criança dentro da sala. Então, o que acontece? Toda hora estava pegando um resfriado, se torna mais estressante o convívio, porque tem muita gente dentro de uma sala. O problema das creches é gravíssimo. Eu gostaria de dizer assim, eu vou sanar o problema das creches, mas não vai depender do trabalho só da vereadora, de uma possível, né, candidatura, eu me tornar vereadora, porque depende de muito mais pressão, né, para a prefeitura estar cumprindo a meta de 90%, pelo menos, né? Tá chegando aos 90% de crianças atendidas em creches. Então, quer dizer, hoje já não tem uma porcentagem muito pequena fora da creche e nessa situação bem precária. Então, a contaminação, eu já não sei nem o que dizer, né? Como que vão testar as crianças todo dia, semanalmente? A criança está totalmente ali na creche, ainda depende totalmente dos adultos, né? Para estar protegida. É isso que eu queria colocar. E aí as meninas podem fazer os comentários. Não sei a Júlia, que você falou para ela comentar, a Giovana. Acho que a Tainá tem que falar alguma coisa sobre o Enem nesse momento. E depois eu preciso fazer mais uma pergunta. Vai, Tainá. E, gente, claro, se a Gi quiser falar alguma coisa, a Giovana e a Júlia, fiquem à vontade, tá, gente? Não está limitado, não. Então, a questão do Enem é uma questão bem importante, porque a gente escuta muito falar de não volta às aulas, cancela o ano letivo, não, melhor voltar em 2021, mas ninguém quer cancelar o Enem. E, querendo ou não, a gente no terceiro ano, a gente tem uma pressão para isso. O Enem foi feita uma votação para estar adiando, tá ok. A gente votou para maio. Eles não ligaram para eles, tem que ser em janeiro, porque senão vai contra o calendário das faculdades. Só que a desvantagem que a gente vai ter, se não voltar às aulas, vai ser ainda pior. O Enem é uma coisa que preocupa bem mais do que a volta às aulas, sinceramente. A questão de não estudar, porque eu lembro no começo do ano que estava todo mundo comentando, até nas escolas, todos os professores bem animados, eu vou ajudar, eu vou fazer isso, vou deixar minha aula de sexta-feira para treinar a redação. A gente estava bem animado nessa questão. E aí, de repente, a gente não tem mais isso, a gente não tem como estudar ali com o professor. É uma coisa que fica uma pressão enorme em cima da gente, que está ali no terceiro ano, que a gente tem que tirar uma nota no Enem, porque a gente precisa de um desconto na nossa faculdade, e a gente vai ter que fazer independente do ano, de como foi nosso ano letivo. Eu e meu namorado, a gente tem conversa diariamente sobre o Enem, porque é uma das coisas que mais preocupa a gente. A gente está no terceiro ano, a gente tem planos de fazer uma faculdade, e a gente, tanto eu quanto ele, a gente teve uma grande dificuldade para poder estudar sozinhos. Então, a gente sempre pensa, vamos tentar se ajudar. A gente pode até tentar, mas acaba sendo bem mais complicado. A gente compartilhou cursos online, a gente assistiu algumas aulas do Centro de Mídias, e mesmo assim, não é a mesma coisa que a gente esperava. A gente esperava que a gente teria uma certa ajuda de um professor. E aí, como foi falado aí anteriormente, começaram a jogar uma lição em cima da outra. Começaram a exigir que a gente assistisse às aulas, os professores começaram a mandar um número de lição muito grande, a gente acabou ficando bem perdido. A gente conversou muito sobre isso, a gente ficou pensando muito em nota. Só que depois, o que fica é a questão do Enem. O Enem, a gente fica muito pressionado, que a gente vai ter que fazer. A gente fez a inscrição, aparentemente não vai mudar nada, vai ser em janeiro, e vamos ter que fazer. A gente fica pensando, e se a gente tirar uma nota muito ruim? Porque essa é uma preocupação que a gente tem. E se a gente tirar uma nota muito ruim e não conseguir nada? Porque a questão da desigualdade vai começar aí. A gente não tem condição de pagar uma faculdade assim. A gente depende muito da nota do Enem. A gente depende muito de como a gente vai se sair. E, de repente, quando chegou ali na nossa vez, a gente vem planejando. E quando chega ali na nossa vez, a gente tem uma certa desvantagem. Que a gente perdeu esse ano letivo. A gente não tem como fazer um curso.
porque o curso online não está ajudando, o curso online a gente não está conseguindo, e a gente não pode fazer um curso presencial, é uma coisa que incomodava. A gente tinha falado, qual a possibilidade de voltar a um curso presencial? Porque voltando a um curso presencial, talvez a gente tenha um pouco mais de confiança. Mas até então a gente fica numa confiança muito... Eu, particularmente, não tenho muita confiança. Aí eu escuto muito que, você é uma boa aluna, você sempre foi uma boa aluna, todo mundo sempre falou bem de você, você sempre foi dedicada. O problema não é nem dedicação nem nada, é a pressão que você vai ter por ser tudo isso e só você saber como que foi esse ano, em questão de estudo. Como foi difícil você assistir algumas aulas e é uma coisa que me deixa até... Eu fico até chateada de lembrar disso, que eu cheguei a passar ali 2 horas sentada na frente da televisão assistindo aula do Centro de Mídias e particularmente não me acrescentou nada. Eu falava assim, cara, como assim? Mas e aquilo ali? Talvez se aquela parte ali eu tivesse um professor que eu pudesse perguntar por ele no momento que ele estava explicando, eu teria entendido o contexto todo. Mas como eu tinha que esperar acabar para eu procurar um outro professor e falar, mas e aquela parte? Talvez depois que ele me explicasse eu ainda ficasse com uma certa dúvida em cima daquilo. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu só tô perdendo meu tempo. E aí eu parei de assistir as aulas do Centro de Mídias. Falei, eu vou estudar sozinha. Aí pega para estudar sozinha é uma situação muito complicada. A gente vê o Enem como uma prova que vai muito além da nossa inteligência, a verdade é essa. Quando eu tô conversando com o meu namorado, ele é a pessoa que eu mais converso sobre isso, porque a gente tá no mesmo barco, eu falo pra ele. Porque a gente tá na mesma idade, a gente tá passando pela mesma coisa e a gente vai ter que fazer o Enem. Eu convenci ele a fazer o Enem e me senti culpada depois por isso. Porque eu não imaginava que a gente ia passar por toda essa situação. Mas a gente tá ali no mesmo barco. Então, muitas vezes eu falo pra ele, ele fala, não, mas você é tão inteligente, você vai conseguir. E, ao mesmo tempo, eu não tenho essa certa confiança que ele acha que por eu ser inteligente eu vou tirar uma nota boa. Eu acho que eu posso tirar uma nota ruim. Aí ele fala sobre a redação. Você escreve muito bem. Eu escrevi algumas redações que não me convenceram. E aí eu penso, eu como aluna não fiquei convencida com a minha redação, porque a pessoa que vai avaliar no Enem vai ficar convencida. Então é uma outra forma de deixar a gente muito inseguro. A gente fica muito inseguro sem essa questão. Talvez se a gente estivesse tendo aula, se não tivesse acontecido tudo isso, a gente estivesse menos inseguro do que a gente tá. Então, assim, não voltar às aulas, volta em 2021, eu acho que deveria fazer o mesmo com o Enem. Cancela o Enem desse ano. Passa pro do ano que vem. Mas as faculdades não vai ter gente que vai entrar, porque não vai ter aquela nota do Enem. Paciência, não tem o que fazer. Do mesmo jeito que uma faculdade já cancelou que vai usar a nota do Enem, porque para ela não vai dar, que não vai bater com o calendário dela. Do mesmo jeito, cancela o ano que vem. Eles têm que entender que o terceiro ano desse ano não vai conseguir atingir aquela nota. E apesar de eu tenho ouvido muito isso, e eu acho que as pessoas que falam isso deveriam repensar. Como você não tem celular hoje em dia? Gente, tem gente que não tem celular hoje em dia. Tem gente que não tem o mesmo acesso que a gente tem. Não é o meu caso, não é o caso de quem está assistindo, pode até não ser, mas tem gente que está passando por dificuldade, sim. Tem gente que não tem como tá fazendo essas aulas online, não tem como tá pesquisando, e porque a internet é ruim, mora num lugar ruim, e tem o interesse de fazer o Enem. Então, eu vejo muita gente falando, impossível não ter celular. Tem para ficar nas redes sociais? Será que a pessoa tem? A gente não pode julgar o outro sem saber. A gente tem que pensar nesse ponto de vista de que foi todo mundo prejudicado. Eu ouvi de um professor no começo das aulas online que, você não entregou as atividades. Aí eu falei assim, nossa, mas você não me passou nenhum contato, né? Para que eu pudesse te entregar as suas atividades. Eu tô vendo as aulas online, mas sua atividade ficou complicada por isso. Aí ela disse assim, mas a gente não estava preparado para uma pandemia, a gente não estava preparado para esse sistema. Eu também não estava preparada. Os outros alunos também não estavam preparados. Os professores também não estavam preparados. E mesmo assim todo mundo teve que se adaptar. Aí, por eu fazer um curso num lugar que estava mais preparado na parte tecnológica, a gente se adaptou muito rápido lá. Aí eu falei assim, por que tal lugar se adaptou, então? É porque vocês não têm o mesmo acesso tecnológico que eles. Aí então você compreende essa parte. Lá a gente tem um acesso tecnológico e tanto que todo mundo que está ali dentro tem acesso à internet. E os que não têm acesso à internet conseguem ter uma ajuda de algum lugar. Então, pra gente fica esse peso. Vou falar, Jorge.
Então, eu gostaria de, assim, primeiramente, agradecer a participação de vocês. Eu gostaria também de desejar um feliz Dia dos Pais, que amanhã é Dia dos Pais. Temos aqui um papai na minha frente, eu também sou papai. E eu imagino os papais de alunas tão brilhantes quanto vocês, de todas as outras no estado, que, infelizmente, se eu pudesse, eu conheceria todos os alunos. Mas eu tenho certeza que são pessoas fantásticas, que mesmo quem o papai já está no céu, né? Mas vocês têm sempre alguém ou alguma pessoa que esteve na base dessa formação. Bom, eu gostaria de passar para a Júlia. Júlia, já pensando no seu agradecimento, qual a sua última mensagem? Muito obrigado por ter participado. Depois a gente pode ouvir da Tainá. E eu quero depois jogar para a candidata Rebeca. Rebeca, já vai pensando aí, porque existe uma informação bem importante, uma pergunta bem legal, que como uma professora de história, você acha que esta falta de informação do pessoal cobrar e tal, essa desinformação que a gente tem, é reflexão do passado? E, assim, eu aproveito para deixar também a frase de que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Júlia. Eu queria agradecer por estar participando, é muito legal, estou muito feliz. Obrigada, professores, obrigada, Rebeca. E esse é um momento muito difícil que a gente está passando agora, a gente tem que estar junto, tem que estar se apoiando, tanto os alunos quanto os professores. A gente vai conseguir passar por isso, né? Se Deus quiser e Ele quer, tomara. Mas é muito difícil mesmo a questão das aulas online. A gente não tem um professor perto, a gente vê agora que faz falta, né? Quando a gente está na escola, a gente reclama. Nossa, eu queria que passasse logo, queria estar em casa. Agora a gente está em casa e quer estar na escola. Porque faz falta, faz muita falta mesmo. E agora eu vejo como faz falta. Nunca mais vou reclamar de estar na escola. Nunca mais. Tainá? Que legal. E a Tainá? Eu também só quero agradecer pela oportunidade, porque desde o começo eu estava bem querendo uma oportunidade também de expor o meu pensamento sobre isso tudo. E eu quero agradecer aos professores também, tanto pela oportunidade, mas o Jorge principalmente, porque o Jorge, ele é um cara que, quando ele dava aula ali para mim no presencial, ele sempre fez a diferença entre os professores. E não é nem puxando o saco, não, é verdade, ele sempre faz a diferença. Ele sempre fica querendo ajudar bastante. E ele foi o único professor que resolveu ir lá e dar aula de verdade. O Jorge não chegou mandando um monte de lição. De repente, o Jorge falou, gente, vamos fazer uma reunião. E aí todo mundo podia expor a dúvida e falar com o Jorge. Eu até, no mesmo dia que ele fez a primeira reunião, eu mandei uma mensagem para ele agradecendo pela reunião, porque eu acho que se outros professores tivessem feito isso, teria ajudado muito mais do que as aulas online. É muito diferente. Então, o agradecimento para o Jorge fica mais por isso mesmo, no geral, tanto enquanto ele deu aula, como essa participação aqui. E é muito bom conhecer o professor Fabrício, a candidata Rebeca. Eles, pela conversa que a gente teve hoje de manhã, dessa live, nossos pensamentos mudou muito, tenho certeza, sobre muitas coisas. E a gente aprendeu muito com vocês, porque professor, quando ele começa a falar, a gente aprende muito com ele. Não importa se ele está tentando dar uma aula, às vezes ele só está expondo uma opinião e a gente pensa, poxa, realmente. E a gente aprendeu muito. E agradecer também o pessoal aí que tirou um tempinho para assistir, o pessoal que mandou as perguntas, que elogiou, que discordou da gente também, porque faz parte. E é o que fica mesmo, agradecimento no geral. Obrigada, Tainá. Obrigada, Tainá. Muito obrigada. O professor Fabrício agora fazer suas considerações finais. Por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar na live com vocês. Quero agradecer a Júlia, a Tainá, a Giovana, que teve um probleminha e acabou saindo um pouco mais cedo. Os alunos são fundamentais para que a gente possa construir uma sociedade muito melhor do que essa que nós estamos vivendo, né? E eu
não tenho menor dúvida de que os jovens de hoje têm o dever e vão levar essa sociedade à frente da melhor forma possível. Eu quero agradecer à professora Rebeca pela oportunidade, o meu apoio é seu, e eu acho que é fundamental que a gente tenha pessoas que realmente estejam próximo à população, né? Que converse com a juventude, que converse com as pessoas mais velhas, que possa tá levando informações e fazer essa troca, porque, na verdade, a política nesse país aqui se perdeu por muito, não é? Porque realmente o que é fazer política? É conversar com as pessoas, para saber o que é que está acontecendo, qual é o problema que elas estão enfrentando nas suas casas, no seu bairro. E isso, infelizmente, a maioria dos políticos nesse país não faz. E a gente precisa de uma mudança urgente. Então, eu acredito que a política se faz exatamente da forma como nós estamos fazendo. Poderia ser presencialmente, mas por conta da pandemia, nós estamos aqui, cada um nas nossas casas. E eu quero agradecer a oportunidade. Um feliz Dia dos Pais para o Jorge, para os pais da Júlia e da Tainá. E vamos seguir em frente aí, porque nós vamos sair dessa, mesmo que os políticos que estão no poder não estejam nos auxiliando. Legal, obrigada. Muito obrigada pelo apoio, Fabrício. Agradeço imensamente sua participação. Agora o Jorge, eu acho que ele deveria fazer as considerações também finais. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que, assim, gente, são 10 horas e 30 minutos num sábado à noite. Só de ter vocês, meninas, aqui até esse momento, infelizmente a Giovana teve um problema de conexão, então ela não pôde ficar aqui até o final. Mas, assim, só o fato de vocês estarem aqui, de terem os outros alunos que estão online também fazendo comentários, assistindo essa live, eu acho que isso prova o quanto que é importante que nós estejamos com vocês, que nós estejamos fazendo um trabalho diferenciado para que realmente nós consigamos ter um resultado efetivo no futuro, porque o futuro do país vem de vocês, né? Então eu espero que essa semente que está sendo lançada agora, ela consiga germinar e florescer para bons resultados no futuro. Os recados como o que a Tainá me mandou me emocionam, eu acho que são muito importantes, e eu gostaria de falar também, já finalizando, que, Tainá, você citou uma coisa muito importante, você queria voz. Então, assim, aqui com a pré-candidata Rebeca e com os nossos canais, que isso aqui, independente de qual seja o resultado da nossa eleição futuramente, nós estamos abrindo esse canal e eu espero e vou fazer da melhor maneira e insistir para que vocês tenham voz, tá? Eu acho que quem vai fazer o país, quem vai fazer a educação são vocês. Vocês são corresponsáveis por tudo aquilo que está acontecendo no país. Então não dá para ser um analfabeto político, né? E como vem no passado, polis, que vem da época das cidades-estados da Grécia Antiga, que é onde começa a assembleia e tudo mais. Então, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Uma pessoa que faz direito, se ela não souber como que é o comportamento do povo, se ela não estudar sociologia, que vai estudar a forma com que o povo foi se formando, como é que ela vai saber o comportamento político e do ser humano? Olha lá, eu vejo aí a Rosa na imagem, eu acho que é assim que funciona, né? Então, gente, muito obrigado por todos que participaram, muito obrigado por todas essas perguntas, um feliz Dia dos Pais a todos, e assim, vocês vão ter que engolir a gente, porque a gente tem muita coisa para falar. Rebeca. É isso aí, Jorge. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer as meninas que participaram, a Tainá, super sincera, todas foram muito sinceras, a Júlia foi muito sincera, a Giovana. Isso é muito importante, é uma coisa que a gente não deve perder.
tá? No decorrer da vida, muitas vezes vão cobrar da gente que a gente fique quieto, a gente não deve ficar, tá? É nosso direito falar, e se não for, a gente vai fazer que seja, né? O Jorge até ficou emocionado o quanto que a Tainá entendeu nesse momento de pandemia a importância sua na vida dela e dos professores, a Júlia também, né? Falou assim, como que é importante ter o contato com a sua professora, com o seu professor, né? Que com uma atitude diferente, um pouco mais presente, já faz toda a diferença. Então, eu queria agradecer as meninas pela participação, estarem até essa hora aqui, que já é tarde. Ao Fabrício, ao Jorge, a todos que estão assistindo. E o Jorge fez uma pergunta para mim que... retoma a pergunta para mim, Jorge, a por favor. Pergunta é da Noêmia, tá? A Noêmia é muito ativa na nossa transmissão. Então, assim, ela pergunta se o resultado da desinformação política que nós temos hoje é um reflexo do que aconteceu no passado. Sim, com toda certeza. Nós temos uma história de um país que foi construído, forjado, né, na exploração da mão de obra escrava, e aí essa população foi historicamente excluída de qualquer tipo de formação, de escola, né, essa formação que a gente tem científica, né, quando a escola vai ser mais... vão ser construídas os sistemas e tudo, uma boa parte da população não vai fazer parte disso, não vai ter acesso à educação. Essa democratização da educação é muito recente, ela vem da Constituição, da nossa Constituição de 88, então é uma coisa bem mais recente, e com certeza também as políticas públicas com relação à educação, né? O quanto a gente está lutando para acabar com o analfabetismo, para estar inserindo as pessoas na escola, isso tudo reflete. Então, como eu vejo, é que existe pouca vontade política com relação a isso, porque se tivesse uma grande vontade política de resolver os problemas, eles estariam bem mais próximos de sua resolução, né? A gente estaria aí com índices bem menores de analfabeto e de pessoas sem acesso à educação. Então, acho que falta política pública de verdade para investir maciçamente. A gente fala que o Fundeb foi uma vitória, foi, porque a gente conseguiu fazer um fundo que era uma coisa provisória se tornar constitucional, né? Agora o Senado vai votar e tudo, mas ainda eu acho que é pouco, tinha que se investir muito mais dinheiro, pagar melhor os professores, porque de toda a fala do Roscielli, ele falou que os professores estão colaborando com tudo, mas ele não apontou o nosso reajuste salarial, a reposição inflacionária no nosso salário, tá? E isso está deixando o professor cada vez mais empobrecido e com menos condição, então acho que isso daí tem que fazer parte do projeto, né, para a educação, a melhoria, um investimento maciço em educação para a gente estar sanando isso, e aí realmente construindo um cidadão, uma cidadã consciente, que vai atuar no seu bairro, que vai atuar, né, na sua comunidade no geral, que vai fiscalizar os políticos. Talvez seja isso, né, Jorge, e o pessoal, a Noêmia que está perguntando, não quer melhorar a educação porque sabe que cidadã consciente vai cobrar, vai pegar no pé, vai querer decidir e vai querer que nem a Tainá, vai querer colocar a sua voz, vai querer colocar a sua opinião, vai ficar com o negócio aqui, ó, não vou falar, vou me posicionar. Então, eu acho que existe uma intenção muito grande aqui no nosso país de precarizar a educação pública para se ter uma massa de manobra, né? O que o pessoal chama de gado, que aí são pessoas que têm uma consciência um pouco menos, vamos dizer, né? Uma consciência menor.
sobre si mesmo, sobre o mundo, né? Então é isso. Eu não sei se eu respondi a questão. Espero que sim. E eu gostaria de agradecer a presença de todas, todos, todes, esse apoio que vocês têm me dado. Eu tenho recebido muito apoio nas redes sociais, eu estou muito feliz com isso, que eu nem imaginava, assim, que tanta gente ia ficar feliz com a minha pré-candidatura. Então, estou muito feliz por isso também, agradeço a todo mundo. E é isso, gente, um ótimo domingo de Dia dos Pais, todas as famílias curtam esse momento, independente né, de como é o formato da família, todo mundo vai ter alguém que é importante, que representa a figura do pai, né? Eu espero que todos tenham, aqueles que não tiverem, curtam do mesmo jeito, porque a gente tem que estar feliz de estar vivo e podendo lutar pela nossa vida, tá? Porque isso aqui é o maior presente que a gente tem, na minha humilde opinião, é a vida. E é isso. Muito obrigada. Eu acho que a gente já pode encerrar, né? Porque as meninas devem estar cansadas também. E a todos o meu boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Então, gente. Boa noite. Bom domingo para todos. Um abraço.